Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o círculo trigonométrico, quero compartilhar uma visão com vocês aí sobre como isso funciona, ok? Primeiro, por que a gente utiliza isso? Bem, se você pensar em trigonometria, a gente está falando de triângulos. Então você vai lá, tem um triângulo qualquer aqui bonitinho, tá ok? E você quer saber como é que vai funcionar as suas relações desse ângulo aqui no triângulo que eu tenho, né? Então, recapitulando, quem é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa, então nesse caso aqui x sobre y para esse ângulo aqui. Quem é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então z sobre y aqui no caso, e a tangente vai ser x sobre z. O triângulo ele tem uma limitação, porque se a soma dos ângulos internos é 180 graus, a gente vai ter um problema aí porque 90 eu já gastei, eu tenho 90 graus para gastar entre os outros dois ângulos. Então, se eu estou falando de trigonometria em um triângulo, eu só posso falar de 0 a 90 graus, ok? Então, essa aí é a primeira questão que a gente tem. A segunda questão que a gente tem é que como é que você vai saber o valor do ângulo? O pessoal tentou basicamente, historicamente, duas coisas. Um, chamar de graus, tá? Que é o famoso aí, que todo mundo conhece. Você divide um círculo em 360 graus, então esse ângulo reto aqui, a gente diz que ele tem 90 graus e assim por diante. Se usava também grados, né? Porque, poxa, por que eu vou ficar trabalhando com 60 graus? Eu não sou sumério para trabalhar com base hexadecimal, pô, vou pensar em 100. Então, trabalhava com 400 graus aí e a vida seguia. Só que essas duas ideias, elas não batem muito bem na hora de você fazer conta, tá ok? O pessoal estava pensando em ter alguma coisa mais precisa. Então, começaram a trabalhar com um ângulo, uma forma de medir ângulo um pouquinho diferente, que era mais ou menos o seguinte. Imagina que eu tenho uma formiga aqui andando nesse círculo, tá legal? Tá aqui a minha formiguinha andando no círculo, felizona da vida. Aí eu quero ter uma comparação entre o ângulo que ela andou, que é isso aqui, ok? E o arco que ela andou. Beleza? Então, eu quero ter uma ideia aqui de como é que funciona o arco. Então, a primeira coisa que a gente já estudou disso aí é que esse é um ângulo central. Então, ele facilita a minha vida que o ângulo bate com o arco, enquanto é uma coisa é outra. Beleza? Aí você tem que escolher uma medida desse círculo e onde você vai colocar ele no eixo cartesiano, tá? Então, você pode colocar o círculo onde bem você entender, o tamanho que você quiser, mas a ideia era de simplicidade. Se a gente está falando sobre simplicidade, não tem nada mais simples que colocar o centro bem aqui, no ponto 0, 0. Beleza? E nada mais simples do que esse ponto aqui ser o ponto 1, 0. Isso por quê? Porque uma vez que esse ponto daqui é 1, 0, o raio do meu círculo vai ser igual a 1, o que facilita em contas. Então, se isso aqui, ó, no meu triângulo deixa de ser z e passa a ser 1, o que você vai ter em particular nesse triângulo aqui que eu vou desenhar, tá? Deixa eu escolher uma cor diferente aqui. Não esqueçam da formiga não, tá? Vamos conversar ainda sobre ela. Ih, ficou ruim a beça. Vamos dar uma melhorada nisso. Deixa eu coincidir aqui de uma maneira mais caprichada. Melhorou, melhorou. Eu quero falar sobre esse triângulo aí. Enxergamos? Bem, se eu estou falando sobre esse triângulo, ó, essa medida aqui é 1, ó. Essa medida aqui vai ser 1, sempre. Porque não importa o quanto essa formiga ande
né? E eu estou escolhendo para cá, eu vou explicar para vocês o porquê, ok? Não importa o quanto ela ande, você vai ter sempre essa medida que é igual a 1, ok? Como se você, sei lá, tivesse amarrado a formiga aqui no centro do círculo e ela só conseguisse andar aí, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que enxergar aqui, deixa eu apagar aqui o fato que é o ponto 00, que isso aí eu acredito nessa altura do campeonato vocês já perceberam, que essa própria medida aqui em azul escuro, ó, essa medida aqui, vai ser o quê? O próprio cosseno do ângulo. Porque essa medida em azul escuro dividido por 1 é o cateto adjacente dividido por 1, vai ser o próprio cosseno do ângulo. Então aqui eu tenho o cosseno do meu ângulo. Tá? Se aqui é o meu ângulo θ, aqui vai ser o cosseno do θ. Seguindo essa mesma lógica, essa medida aqui, ó, que eu estou fazendo em vermelho, ela vai ser o seno do ângulo, ok? Cateto oposto dividido por 1. Então, em qual ponto a formiga vai estar? A formiga vai estar no ponto, ó, cosseno de θ, seno de θ. Legal? Se ela está andando no círculo, ela vai estar sempre nesse ponto. Ok? Aí, você quer saber, finalmente, por que eu desenhei essa formiga, que é o quanto essa formiga andou. Aí é que a gente vai entrar numa visão diferente do que é a medida, tá ok? Em vez de a gente trabalhar com graus ou com grados, a gente vai introduzir o conceito de radianos. O que é o radiano? O radiano nada mais é, a medida de radianos, nada mais é do quanto a formiga andou. Ok? Então, vamos supor que a formiga deu uma volta completa. Se a formiga deu uma volta completa, ela vai ter andado 2π multiplicado pelo raio. Aí, digamos que você queira comparar isso com a medida tradicional de graus. Então, isso aqui corresponde à medida de 360 graus. Como todo mundo é múltiplo de 2, a gente vai trabalhar com π, ok? Dividindo por 2, proporcional a 180 graus. Aí você fala assim, você esqueceu o raio. Não esqueci não. Lembra que o raio é igual a 1? Então não preciso mais. Então, para cada 180 graus, eu tenho π radianos. Quer dizer que aqui, ó, 90 graus, eu tenho π sobre 2. 270 graus, aqui, ó, vai bater aqui, ó, nesse ponto. Então, ó, π sobre 2, mais π sobre 2, mais π sobre 2, né? Os 3 primeiros quadrantes aqui. Deixa eu desenhar para que você não perca, ó. Se a formiga andou isso aqui, ela andou π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2. Então, 270 graus correspondem a 3π sobre 2 e assim por diante. Radiano ficou legal? Para todo mundo? Beleza. Deixa eu apagar aqui que o raio é igual a 1, porque nessa altura do campeonato você já entendeu isso. Legal? Agora, se eu prolongar esse triângulo aqui, eu vou bater nesse eixo aqui que eu já deixei desenhado de propósito, nessa medida aqui nesse eixo, ó. Vou botar ele em verde, essa medida aqui. Ok? Me perdoem a piadinha infame, porque eu vou fazer ela para você memorizar, tá bom? Dá uma batida nesse eixo para vocês lembrar. Toque, knock, knock, knock. Qual eixo é esse? É o eixo das tangentes. Então, essa medida aqui de verde vai ser a tangente do ângulo. Beleza? Aí fica algumas coisas que a gente já pode matar de cara com semelhança de triângulo. Vamos à primeira, que é a relação fundamental. Ó, enxerga esse triângulo aqui, que eu comecei a história. Enxergaram ele? Beleza? Vamos aplicar Pitágoras na criança. O que eu vou ter? Ó? A soma do cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Opa, relação fundamental. Tá aqui, ó.
Beleza? A outra relação tem a ver com a tangente, ó. Eu vou comparar esse triângulo aqui com esse triangão aqui. Enxergamos? Então vamos lá, ó. Em vermelho, ó, seno de θ. O adjacente aqui, cosseno de θ. No triangão, em pé, né, corresponde ao cateto oposto, tangente de θ. O cateto adjacente vai ser o raio, mas é o raio igual a 1. Então você, ó, simplificando 1, o que você vai ter? Que a tangente θ é o seno dividido pelo cosseno. Legal? Para encerrar essa história, desculpa, encerrar não, né? Círculo trigonométrico, uma conversa que a gente pode esticar o quanto quiser, mas por hoje, para encerrar, eu quero falar para vocês o seguinte: toda vez que eu vejo no caderno um aluno fazendo assim, ó, ele tem isso aqui desenhado no caderno, eu penso assim, caramba, esse cara não entendeu o que é um círculo trigonométrico e ele vai querer memorizar uma coisa que não é necessária memorizar, que é o seguinte, tá? Primeira coisa, quando você trabalha com um ângulo aqui no círculo trigonométrico, a gente convencionou aqui, ó, esse ponto aqui que eu estou deixando ele bem escurinho aqui para vocês enxergarem, aqui é onde a sua formiga começa a andar. Então esse ângulo aqui é o ângulo zero. Beleza? E nós consideramos positivo o sentido anti-horário. Aí você fala assim, pô, Remo, sentido anti-horário? Pelo amor de Deus, por que o pessoal não escolheu o sentido horário? Tem uma lógica. Porque o primeiro quadrante, que é esse aqui, olha, ele é bom de trabalhar, porque ele fica todo positivo, tá ok? Você vai ver que quando eu for quando eu fizer demonstrações com círculo trigonométrico, eu vou ter o cuidado de sempre trabalhar com o primeiro quadrante, que aí você não tem que se preocupar com o sinal. Então, você, indo pelo sentido anti-horário, você começa com o seno sendo positivo e o cosseno sendo positivo. E como assim positivo? Ó, vou marcar esse ponto aqui onde está a minha formiga, o primeiro quadrante. Tá legal? Ah, sim. Antes que eu esqueça, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá ok? Tava esquecendo de dizer isso para vocês. Beleza? Então esse ponto no primeiro quadrante, tá vendo aqui que o valor em vermelho de seno está em pé? Ele não está aqui de cabeça para baixo? Então meu y é positivo. Se meu y é positivo, o seno é positivo no primeiro quadrante. Pela mesma lógica, aqui, ó, no primeiro quadrante, aqui, ó, tá em laranja, tá em azul escuro aqui, ó, esse valor aqui. Beleza? Então, no primeiro quadrante, o cosseno também é positivo. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro o seno geral, ó. Vou fazer aqui uma vez, mas você não vai precisar ter isso de cor, não. Se você entender a lógica, vai ser uma vez só, ó. Aqui no segundo quadrante, o que que você tem? O seno não está em pé, ó. Então, ele também é positivo. Beleza? No terceiro quadrante, ó, tá aqui, ó, um ponto no terceiro quadrante. Aí na hora que você fizer essa linha aqui para achar o seno, ela vai ser para baixo do eixo. Então aqui o seno é negativo e a mesma coisa vai acontecer no quarto quadrante. Legal? Isso porque o seno é a sua medida em y. O cosseno, como é que vai ser? O cosseno, ele é positivo no primeiro quadrante, é a minha medida em x. Só que quando você for para o segundo quadrante, ó, aqui, ó, ele vai bater aqui embaixo. Olha como o valor é negativo, como é à esquerda do eixo. Então o cosseno vai ser negativo no segundo e no quarto quadrante pelo mesmo motivo. Quando ele chegou, voltou aqui e chegou ao quarto quadrante, o cosseno volta a ser positivo. Beleza? E a tal da tangente? Bem, a tangente, você tem duas possibilidades de enxergar ela. A primeira é lembrar que é seno dividido pelo cosseno. Então, no primeiro quadrante, ó, positivo com positivo, positivo. No terceiro quadrante, negativo com negativo, positivo.
No quarto quadrante, os sinais são diferentes. O seno é positivo enquanto o cosseno é negativo, então aqui vai ser negativo, e pelo mesmo motivo no quarto quadrante vai ser negativo. Mas eu não falei para vocês que esse eixo aqui, que é o eixo, ó, esse tal de eixo, que eixo é ele? Ó? O y é um número qualquer, mas o x é igual a 1. Esse aqui é o eixo das tangentes. Legal? Então, na hora que você desenha esse ponto aqui no primeiro quadrante, olha como é que a tangente bate lá no positivo. Quando eu faço nesse ponto aqui, ó, aí traçando por essa linha aqui, passando pelo centro, olha como é que a tangente fica negativa no segundo quadrante. Legal? Olha como a tangente volta a ser positiva no terceiro quadrante e mais uma vez negativa no quarto quadrante. Beleza? Então, só para encerrar, para ver se você entendeu bem isso. Legal? Ó, nesse ponto aqui, em π dividido por 2. Por que π dividido por 2? Ó, π é 180 graus, então π dividido por 2 é 90 graus. Qual vai ser o valor do seno? O valor do seno é igual a 1, ó. Então, meu seno é igual a 1. E o cosseno? Bateu em 0. E a tangente não existe porque essa linha aqui desse eixo é paralela à linha desse eixo aqui. Legal? Nesse ponto aqui, ó, o que a gente vai ter? Que o seno é igual a 0, o valor de y é igual a 0, e o cosseno é igual a menos 1. Nesse ponto aqui, o seno é menos 1, o cosseno é igual a 0. E aqui na origem, o que eu vou ter? O seno vai ser igual a 0 e o cosseno vai ser igual a 1. Legal? Agora, fica só um questionamento aí para a gente poder esticar essa conversa em outro momento. Qual seria o problema da formiga dar 2 ou 3 voltas? Opa! Isso é uma conversa para um outro momento. Um grande abraço para todos.